Fala galera, beleza? Na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa aula de função logarítmica. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, galera? A gente viu na aula passada que a gente podia usar o eixo Y como se fosse um espelho. Inclusive, a gente pegou nosso amigo Patinho e espelhou ele em relação ao eixo Y. A gente viu como é que ficou a imagem, que era o simétrico do primeiro patinho. A gente também viu que a gente podia pegar o mesmo patinho e espelhar ele aqui embaixo. E também a gente viu que a gente podia pegar esse patinho e espelhar em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. A gente fez 3 espelhamentos. Isso, inclusive, a gente viu na aula passada. O que eu quero mostrar para vocês? Bom, patinho foi para a panela, então eu preciso mostrar para vocês como que isso funciona quando a gente tem função. A primeira coisa que eu quero explicar para vocês é, sempre que duas funções forem simétricas em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, essas duas funções vão ser uma a inversa da outra. Por exemplo, você nota essa função aqui. Essa função é uma função exponencial. Você nota essa outra função aqui. Essa função é uma função logarítmica. Não é à toa que essas duas funções são simétricas em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Eu vou mostrar para vocês isso agora, girando um pouquinho o gráfico. Talvez fique mais fácil de ver. Olha só, pessoal. Fica mais fácil de ver agora. Aqui nós temos o que? A nossa bissetriz dos quadrantes ímpares. E você nota que essa metade é simétrica em relação a essa metade. Ou seja, usando o espelho, supondo que isso aqui fosse um espelho, essa metade, entre aspas, é igual a essa metade, só que invertida, naturalmente. Sempre que isso acontecer, usando a bissetriz dos quadrantes ímpares, a gente vai ter duas funções inversas. Então, aí é muito fácil. Se você tiver um gráfico e você tiver que rapidão fazer a inversa, é só fazer isso que eu expliquei para vocês. Gira sua folha na prova. Deixa eu mostrar para vocês. Gira a folha assim e dobra a folha no meio. Aí você vai saber que essa metade tem que ser exatamente igual a essa metade. Acabou. Rapidão você faz o gráfico da inversa de qualquer função. Tranquilo? Inclusive, lógico, da função exponencial. Se ele pedir a inversa da função exponencial, que é essa aqui, está aqui embaixo. É a função logarítmica. Se ele pedir a inversa da função logarítmica, está aqui em cima. É a função exponencial. Beleza? A gente acabou de ver, pessoal, o primeiro caso. No primeiro caso, a base era maior que 1, tanto na função exponencial, que é essa aqui, em amarelo, quanto na função logarítmica, que é essa aqui, em laranja. A gente vai ver agora o segundo caso. No segundo caso, a base está entre 0 e 1, tanto na função exponencial, que é essa aqui, quanto na função logarítmica, que é essa aqui. Beleza, pessoal. Note que, novamente, nesse caso, as duas funções, tanto a função exponencial quanto a função logarítmica, são novamente simétricas em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Eu vou até inverter um pouco o gráfico para isso ficar mais fácil de ver. Vamos lá. Prontinho, girei um pouquinho o gráfico. Note que essa metade em amarelo é muito parecida com essa metade laranja. Ou seja, se isso aqui fosse um espelho, a primeira metade amarela seria simétrica em relação à segunda metade laranja. Dá para você perceber. Tranquilo? Então o que a gente pode falar? Que novamente, nesse caso, quando a base está entre 0 e 1, nos dois casos, o que nós temos? Uma função exponencial inversa à função logarítmica. Beleza? Vamos fazer agora, pessoal, um resumão dos conceitos que a gente acabou de aprender. A gente viu que uma função exponencial, a inversa dela é uma função logarítmica e vice-versa. A inversa de uma função logarítmica é uma função exponencial. A gente aprendeu também que quando nós temos duas funções, uma inversa em relação à outra, o que acontece? Elas vão ser simétricas em relação
a bissetriz dos quadrantes ímpares, que é essa reta que aparece aqui tracejada para vocês. A gente viu também, pessoal, que nós vamos ter dois tipos de gráficos possíveis. O primeiro gráfico é quando a base da função logarítmica é maior que 1. Quando a base for maior que 1, esse vai ser o jeitão da logarítmica e esse vai ser o jeitão da inversa dessa logarítmica. Quando a base estiver entre 0 e 1, esse vai ser o jeitão da logarítmica e esse vai ser o jeitão da inversa dessa mesma logarítmica. Você vê que quando a base está entre 0 e 1, entre aspas, né, as duas funções se cruzam. Quando a base é maior que 1, as duas funções ficam aqui separadinhas, brigadas. Tranquilo? E é lógico, as funções são simétricas em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Tranquilo?